Olá a todos. Hoje vamos refletir sobre o Evangelho do 30º domingo do tempo comum. Nós ainda estamos no tempo comum e seguimos nesse ano A o Evangelho segundo Mateus. Então, no capítulo 22, versículos 34 a 40. Nós estamos chegando pouco a pouco ao final do ano litúrgico, já é a 30ª semana do tempo comum, nós vamos até a 34ª semana, e depois já chega o advento. Então, o ano litúrgico, ele simboliza a vida de Jesus, né? Então, chegando ao final do ano litúrgico, nós vamos também chegando ao final do Evangelho, que significa o final da vida de Jesus. E nós acompanhamos que a vida de Jesus, ela começa linda demais com a encarnação. Jesus que se encarna no seio de Nossa Senhora, nasce, ele vive 30 anos sem manifestar, não, nenhum milagre, nenhum sinal de que era o Filho de Deus. Né? E depois o início da sua vida pública, no qual ele é batizado, ele vai ao deserto, ele se prepara para a sua missão, ele escolhe seus discípulos, ele começa a fazer sinais e milagres, momentos muito bonitos, muito gloriosos, muito gozosos, muito alegres da vida de Jesus. Mas pouco a pouco vai crescendo a animosidade, né? Os inimigos de Jesus, o demônio que percebe que ele é um homem muito especial, não sabe exatamente quem ele é, e as pessoas que acabam se deixando levar pelo demônio, que inclusive eram as pessoas que deveriam seguir a Jesus, que são as autoridades de Israel, os estudiosos da lei, os que praticam os sacrifícios no templo, que são os sacerdotes, os levitas, que são os encarregados da liturgia do templo, até mesmo o sumo sacerdote e os membros do sinédrio, que são o alto escalão religioso de Israel, não conseguiram reconhecer em Jesus o Messias esperado, o Filho de Deus. E então começam a atacá-lo, persegui-lo. Durante toda a sua vida pública, Jesus tentou aproximar-se deles, fazê-los ver, meus queridos, eu sou aqueles que vocês no Antigo Testamento leem e interpretam as profecias sobre mim. Mas eles não acreditavam. Então, nós vimos nesse capítulo 22 de São Mateus, nos domingos anteriores, inclusive, né? A liturgia dos 2 domingos anteriores, duas controvérsias muito pesadas de Jesus com esses homens que, em vez de se aproximarem de Jesus para querer saber, querer descobrir com o coração aberto, sincero, chegavam para atacá-lo. Então, por exemplo, faz 2 domingos, né? Jesus conta a parábola de que o reino dos céus é comparado a um rei que celebrava as bodas do seu filho. Então, é aquela parábola no qual os convidados para as bodas não foram e ainda mataram os enviados, então o rei mandou arrasá-los e chamar outros convidados. Quer dizer, Jesus estava anunciando, olha, vocês que foram os primeiros a receber a boa notícia, vocês vão ser substituídos por outros que vão chegar com o coração aberto. Né? E logo no domingo passado, os herodianos que colocaram Jesus à prova, mostrando para eles a moeda. Né? E dizem-nos, é permitido pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não devemos pagar? A animosidade crescendo, a agressividade crescendo contra Jesus. E então Jesus, ele não pode calar a verdade. Ainda que doa, ele precisa dar testemunho da verdade. Então, esse evangelho, nós estamos nesse contexto de animosidade, de agressão contra Jesus, Jesus dando testemunho da verdade. Vou deixar vocês que leiam o texto e depois, como sempre, vamos fazer uma reflexão, colocando 3 perguntas guias para compreender melhor o texto do Evangelho desse 30º domingo. Boa leitura.
Então o texto começa dizendo que os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, pois eles tinham feito uma pergunta colocando Jesus à prova e Jesus deu uma resposta extraordinária que eles ficaram calados. Né? Então eles se reuniram em grupo, um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo. Olha só. E a primeira pergunta que eu coloco, por que esse fariseu se aproxima de Jesus e pergunta para experimentá-lo? Quem eram os fariseus? Os fariseus eram uma das seitas. A gente chama de seitas porque o judaísmo ele tinha grupos que não estavam muito de acordo entre si. Eles eram judeus todos, mas eles tinham a mesma fé basilar no Deus único, mas depois em outros aspectos da fé eles diferiam. Os fariseus, por exemplo, a palavra fariseu significa separado, santo, né? Eles acreditavam que eles eram aqueles que tinham a fé mais pura. Então, eles acreditavam que em todos os livros principais do Antigo Testamento e também na vida eterna. Então, de certa maneira, eles estavam mais próximos de Jesus. Eles deveriam reconhecer em Jesus o Filho de Deus, porque eles eram grandes seguidores de Moisés, mas também dos profetas. E então eles conheciam as profecias do Antigo Testamento e estavam muito aprofundados nessas profecias. Então eles deveriam estar esperançosos. Mas o que aconteceu? Eles estavam com inveja. Com inveja de Jesus. Porque antes eles eram os grandes mestres de Israel. E de repente aparece esse tal de Jesus, que faz milagres e pregações, inclusive diferentes da deles, e as multidões o seguem. Vejam, meus queridos, como a vaidade é perigosa. Ela cega as pessoas, inclusive se Deus em pessoa se aparece diante de vocês, que é o caso deles. Quantos de nós gostaríamos de ter conhecido Jesus em pessoa? Né? Olha, poder escutar a Jesus, abraçar Jesus, beijar as mãos de Jesus, tirar uma selfie com Jesus. Pois é, os fariseus tiveram a oportunidade disso. E em vez de reconhecê-lo, eles o atacaram por inveja, por vaidade, por soberba, por orgulho. Essas paixões são muito perigosas, porque elas cegam o coração e nos impedem ver a verdade, inclusive se a verdade está diante de nós, falando diante de nós. Então esse fariseu, em vez de humildemente se aproximar de Jesus e perguntar, não, ele perguntou para experimentá-lo. Ele queria ver se Jesus tropeçava para depois acusá-lo diante dos outros. Está vendo? Esse daí é um falso mestre. Ele não sabe o que ele está dizendo. Mas tadinho desse fariseu. Ele estava perguntando para aquele que foi o criador das Sagradas Escrituras. Como que ele não ia saber? E aí vem então a nossa segunda pergunta. Né? Nessa segunda pergunta, qual é o maior mandamento da lei e por quê? Era uma pergunta muito justa, na verdade, né? Porque existiam muitos mandamentos. Moisés ele tinha revelado os 10 mandamentos de parte de Deus, ele tinha recebido esses mandamentos no Monte Sinai. Mas também o próprio Moisés tinha dado muitos outros mandamentos. Se nós lemos no livro do Êxodo, do Levítico, dos Números e do Deuteronômio, né, como existem outros mandamentos. Mas esses outros mandamentos, eles eram mais ocasionais, ou seja, eram mais circunstanciais para aquele momento da vida do povo, né? Porque se estava estabelecendo, porque era um povo que tinha que guardar certas formas de pureza para não se contaminar com outros povos, inclusive mandamentos que eram mais de higiene, né? Então, eram muitíssimos mandamentos. Ao longo de toda a história de Israel, deveria existir 600, 700 mandamentos de coisas que as pessoas tinham que fazer ou não fazer. Então, a pergunta era justa. Em todo esse cabedal de mandamentos, qual que era o mais importante? Qual é o mandamento mais importante? Jesus, com toda a claridade, com toda a tranquilidade, com toda a serenidade, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse realmente é o maior dos mandamentos. Inclusive, isso está no livro do Deuteronômio. E
Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E por isso amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. É o amor a Deus. Mas aí eu coloco, pois, também essa outra pergunta, não? Essa como continuação da mesma pergunta. Por que esse é o maior de todos os mandamentos? Não? Deus, ele é o mais importante. Mas dá a impressão que, colocando um mandamento como esse, Deus seria narcisista. Me amem, me amem. Eu quero ser amado. Eu preciso do amor de vocês. Eu os criei para que vocês me amem, para que toda a humanidade esteja diante de mim. Oh, Deus Todo-Poderoso, nós te amamos. É isso que Deus está querendo dizer nesse mandamento? Claro que não! Deus não precisa de nós. Deus é perfeito, Deus é eterno, Deus é feliz em si mesmo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai ama tanto o Filho que o amor entre eles é o Espírito Santo. É uma pessoa, é a sociedade perfeita. Quando ele nos criou para que outras criaturas pudessem desfrutar da alegria que ele desfruta. Ou seja, é um Deus sumamente generoso. Ele quer que nós desfrutemos da alegria que ele tem. Então, quando Deus coloca esse mandamento, ele sabe que essa é a nossa maior necessidade. Nós fomos criados por Deus, somos imagem e semelhança de Deus, temos fome e sede de Deus. Nós queremos amar a Deus. Só que muitas vezes nós não sabemos, por causa do pecado. O pecado original nubla a nossa inteligência, nubla a nossa vontade, nubla os nossos sentidos. Então nós nos sentimos atraídos por outros amores, sem perceber que esses outros amores são só reflexos do grande amor de Deus. Pense no melhor amor da sua vida, no maior amor da sua vida. Ah, não é Deus. É sim, só que você não sabe. Sei lá, se você ama seu esposo, sua esposa, se você ama seu pai, sua mãe, se você ama o seu filho, a sua filha, seu avô, a sua avó, seu namorado, a sua namorada, você está vendo nessa pessoa a imagem e semelhança de Deus. Por isso você a ama. Então você está amando a Deus sem querer. Então, quando você descobre isso, você descobre que amando a Deus em primeiro lugar, você vai amar as pessoas muito mais e muito melhor. Porque você vai amá-las com um coração que é o coração de Deus. Vamos dar outro exemplo. O amor de Deus é como a luz. É a luz que nos permite ver as coisas. Por exemplo, um livro. Se estivesse aqui tudo escuro, vocês não me veriam, não veriam o livro, vocês não veriam nada. Escutariam a voz, mas não veriam nada. É a luz que nos permite ver as cores. Né? Olha só os detalhes aqui desse quadro, por exemplo. Né? Olha aí. Pois o amor de Deus é a luz que nos permite amar as outras criaturas, inclusive as outras pessoas. Sem essa luz do amor de Deus, nós não amaríamos nada nem ninguém. Porque o nosso coração seria muito pobre sem Deus. Afinal, isso é o que nos faz diferente das outras criaturas, né, que não são espirituais, né, a capacidade de amar. Porque as outras não são imagens e semelhança de Deus, nós sim. Então, quando Jesus disse que esse é o maior mandamento, é um ato de misericórdia de Deus. Não é um mandamento no qual Deus quer ser servido, é um mandamento no qual Deus sabe que é o melhor para nós e por isso nos manda aquilo mesmo que nós desejamos. Aquilo que nós precisamos, aquilo que nos vai se fazer felizes nessa vida e na eternidade. E por último, a terceira pergunta, né? Por que Jesus diz que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro, sendo que a sua formulação é tão diferente? O mestre da lei perguntou sobre um mandamento. Jesus respondeu sobre 2. O segundo é semelhante a esse. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ué, qual é a semelhança? O primeiro diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não aparece Deus em nenhum lugar. Então, de onde vem a semelhança?
vem daquilo que eu acabei de dizer. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, quando eu amo ao meu próximo como a nós mesmos, nós estamos vendo a imagem de Deus. Por que nós nos amamos a nós mesmos? Porque nós amamos a imagem e semelhança de Deus que existe em nós. Então, nós prezamos a nós. Primeiro, nós temos consciência de nós mesmos. O animal não tem consciência de si mesmo. O animal, se vê no espelho, ele pensa que é outro animal. É um cachorro lá, começa a rosnar, né? Um passarinho, ele vai e bica o espelho, né? Uma vez eu estacionei aí na frente da casa de um amigo meu, em Valinhos, né? E o espelho do carro estava do lado de uma árvore. E aí tinha um ninho do passarinho. E o passarinho passou todo o tempo que o carro estava estacionado lá, bicando o espelho retrovisor do carro, pensando que era outro passarinho invasor da sua propriedade, do seu território, aí perto do seu ninho. Porque ele não sabia que era ele mesmo. E seguramente o passarinho estava pensando, nossa, por mais que eu bato nesse cara, ele continua resistindo, impressionante, eu estou lá, leva a tarde toda bicando ele e ele está resistindo. Ele está bicando um espelho. Nós sabemos. Quando nós vemos uma foto nossa de criança, apesar da diferença tão absurda que tem entre a minha foto de bebê e eu agora, eu reconheço que sou eu. Por quê? Porque eu tenho autoconsciência. Essa autoconsciência é a presença de Deus em mim. Então, eu amo essa presença de Deus em mim. Eu me amo. E então, Jesus, ele nos convida a amar ao próximo como a nós mesmos, ou seja, amar ao próximo como nós amamos a Deus. E isso é o primeiro mandamento. Nós vemos a Deus no próximo. Nós conseguimos ver no nosso próximo a imagem e semelhança de Deus. E não somente o seu rosto, o seu cabelo, a sua forma de ser, o seu temperamento, a sua religiosidade, a sua bondade, a sua maldade. Não. Ir mais fundo, ver que lá no seu coração está uma imagem e semelhança de Deus. E amar isso. Conseguir perceber, Deus está aí. E então, esse é o mandamento que faz com que o céu comece a existir aqui na Terra. Porque, afinal de contas, o que é a eternidade se não estar com Deus? Se nós vemos a Deus nas outras pessoas e as amamos como Deus, nós já estamos vivendo o céu na Terra. Queridos, se nós queremos fazer deste mundo um mundo melhor, nós devemos começar praticando estes mandamentos. Amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, e ao próximo como a nós mesmos. É óbvio que isso é impossível para nós. Jesus não responde tudo com essa pergunta aqui, nessa pergunta, né, que o fariseu faz, né? Ele responde com a sua vida. Jesus depois dá o seu sangue, morre na cruz, cria os sacramentos, nos deixa a sua mãe para que nós consigamos cumprir esse mandamento, porque ele sabia que isso era impossível. Israel levava mais de 1000 anos tentando cumprir esses mandamentos e não conseguia, porque para nós é impossível. Peçamos a nossa mãezinha do céu, Nossa Senhora, que seja ela que nos ajude a amar assim, a amar a Deus dessa maneira, como ela amou a Deus, e a amar ao próximo, como a nós mesmos, da mesma maneira que ela fez. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fenomenal.